Em nome de Oxalá e de todos os orixás, declaro aberta a presente audiência pública. Lendo um trecho da Umbanda. Minha igreja eu chamo de terreiro, minha missa eu chamo de gira. Acredito em Deus, a quem chamo de Olorum. Acredito em Jesus, a quem eu chamo de Oxalá. Meu terço chamo de guia. Minha oração chamo de ponto. O meu céu é Aruanda. Os meus santos são orixás. Sendo amém ou aleluia, axé, posso falar. Por isso não importa o nome que tem sua religião. O que importa é o que você tenha. Amor, respeito e fé. Pode fazer, então. Secretário, com a leitura do edital número 19. Boa noite, vereador Luciano. Boa noite, demais vereadores e os demais que nos assistem. Edital 18/2024 torna pública a realização de audiência pública em comemoração aos 116 anos de fundação da Umbanda no Brasil. Silvio Vens Knoitzling, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica a realização de audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, LGBTQIA+, povos tradicionais e povos originários para comemorar os 116 anos de fundação da Umbanda no Brasil. O evento acontecerá no dia 5 de dezembro de 2024, às 18h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Canguçu, situada na Rua General Osório, 979. Canguçu, 26 de novembro de 2024. Silvio Knoitzling, presidente. Emerson Enzel Machado, secretário. Obrigado, Emerson. Agradeço a presença de todos. Vereadora Yasmin, bancada do PT, vereador Arion, vereador Jardel, sempre vereador Bigico, sempre vereador seu Gilberto Dega, estão aqui conosco. Nilson representando o SINCA. Uma satisfação a gente poder estar fazendo a primeira audiência pública, comemorando 116 anos da Umbanda aqui no Brasil. Umbanda que é uma religião brasileira, que sintetiza vários elementos das religiões africanas, cristãs, porém sem definição por elas. Formada no início do século XX, no sudoeste do Brasil, a partir da síntese com o movimento religioso como o candomblé, catolicismo e o espiritismo. Para estar conosco aqui, eu convido a Natália e o Augusto, que possam passar à frente e compor a mesa. Augusto, senta aqui do lado do Luciano, no meio de vocês dois. Foi, né? Então, Natália e o Augusto compõem a mesa. A Magali Alves também está conosco, que também faz parte dos delegados da última conferência dos povos de terreiro que foi realizada aqui na Câmara de Vereadores. Também o Gabriel e a Renata estão conosco aqui. Então, para a gente dar início, gostaria de passar a palavra para a Natália, para contar um pouco da história da Umbanda e fazer a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes hoje. Agradecer a todo mundo que se dispôs a vir aqui, estar aqui conosco. Mandar um abraço para todo mundo que está assistindo de casa. Também devemos saudar e agradecer a nossa ancestralidade, né, pois estamos aqui hoje graças à resistência do povo negro, senão nós não estaríamos aqui hoje sentados falando sobre Umbanda. Também queria saudar, né, o nosso lembrado Carlão Bonetti, que estava na conferência conosco,
tocando tambor, infelizmente veio a falecer esse ano. A dona Ceci, que também foi referência dos povos de terreiro aqui no município de Canguçu, onde muitos procuraram atendimento e acolhimento espiritual em sua casa, lá na Coxilha dos Campos. Saúdo a todos que estão assistindo, os vereadores, presidente da Câmara, agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre um culto tão bonito que prega a caridade, uma religião brasileira, né, fundada aqui no Brasil em 15 de novembro de 1908, pelo Zélio Fernandino de Moraes, completando 116 anos no dia 15 de novembro. Através da chegada do Caboclo Sete Encruzilhadas, né, que fundou a Umbanda. Mas a Umbanda sempre existiu. O povo negro sempre teve o culto ancestral, com incorporações, também teve a questão ali de caboclos, foi uma mistura de religiões, e que hoje estamos aqui podendo cultuar e agradecer aos orixás por esse momento. Boa tarde, né, a todos os presentes. Uma satisfação poder estar nesse dia de hoje aqui falando sobre a Umbanda, falando sobre as religiões afro-brasileiras, sobre as religiões de matriz africana. Meu nome é Augusto Pins, eu sou sacerdote umbandista. Agradeço ao vereador Luciano pela proposta da audiência pública. Agradeço a presença dos demais vereadores, também vereador Arion, que também será o nosso futuro prefeito, vereador Jardel, vereador Yasmin, vereador Emerson, aos funcionários da casa também que estão nos apoiando aqui para que essa audiência aconteça, a todos que vieram, né, aos irmãos de várias casas aqui representados, né, de vários cultos. Nós temos aqui, inclusive, representantes de casas de outros municípios, meus irmãos aqui da casa do Axé, o Gabriel, a Renata, uma satisfação poder estar com meu pai ali também, acompanhando a nossa audiência pública, e os demais representantes todos. Hoje, para a gente, é um momento de muita alegria, porque há um bom tempo a gente já vem batalhando, a gente vem lutando, a gente vem se desgastando, né? Arrumando algumas inimizades, arrumando alguns olhares tortos na comunidade, justamente por isso, né? Porque de um tempo para cá, de 2020, 2021 para cá, nós assumimos, né, Natália, essa bronca, vamos dizer assim, de trazer o entendimento, de trazer o esclarecimento, de que as pessoas possam se aproximar cada vez mais dessa religião que prega a caridade, que prega o bem ao próximo, né? Que atua muitas vezes sem cobrar R$1 em algumas situações, dando conforto, dando assistência, né? Nós é que muitas vezes acabamos tirando dos nossos recursos as nossas casas para poder ajudar algumas pessoas, inclusive, e não fazemos isso em busca de reconhecimento, né? Em momento nenhum. Tenho certeza que todos fazem de coração, de peito aberto, e para que possam justamente cultivar o bem, levar a luz, como fala no hino da Umbanda, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, que é do reino de Oxalá, de onde há paz e amor. Então é isso que a gente procura levar, isso que a gente procura trazer, isso que a gente procura utilizar para muitas vezes também combater casos de racismo, de intolerância, aliás, que a gente já procura nem usar mais esta palavra intolerância religiosa, né, porque é racismo religioso, e nós não queremos ser tolerados, né? A gente não merece ser tolerado, a gente quer ser respeitado, a gente quer poder fazer os nossos cultos, seja ao ar livre, seja nas nossas casas, né? Nós mesmos que temos ali a nossa casa, no Triângulo, né? A gente quer ter a liberdade de poder fazer os nossos cultos, nos sábados quando a gente se reúne, junto à nossa corrente, junto aos filhos da casa, sem receber bombinha no telhado, como a gente já recebeu, sem quebrarem o nosso telhado, como já quebraram, sem chamarem a polícia, como já chamaram, né? Diga-se aqui de passagem, os policiais militares foram extremamente educados, mas foram lá ver, né? E no mesmo local, né, Gabriel, onde nós temos hoje a nossa casa, tinha uma igreja batista, e até onde eu sei, nunca foi chamada a Brigada Militar para aquela igreja batista. E nada contra a igreja em si, ou o culto, né? Cada um faz o que entende, mas a gente vê a diferença nesses momentos, né? Nessas horas que a gente acaba percebendo a diferença. Inclusive o vizinho nosso lá de parede, esses dias ainda me disse, eu prefiro 1000 vezes vocês aqui do que o que tinha antes, né? Porque vocês nos respeitam, vocês nos ajudam, a gente empresta o pátio para eles guardarem o carro, ganhamos uma geladeira, pagar perder de vista, lá do vizinho também, né? Então é essa parceria,
essa coisa de terreiro, de terreira mesmo, né, Luciano e Emerson, é justamente isso. Quando a Natália falava da Dona Ceci, lembrava o Carlão, lembrava outras pessoas, é justamente isso. É justamente essa coisa de comunidade, de proximidade, né? As grandes festas, né, que tínhamos lá no Passo do Atalho, Emerson, da Dona Ceci, eu lembro de criança ir lá, e quanta gente ela abrigava naquelas festas, era bolo, era guaraná, era toda aquela diversão, né? E é isso aí que a gente busca. Quanto à fundação da Umbanda, realmente, nós temos um marco, eu sempre procuro dizer que foi a anunciação da Umbanda, né? Foi anunciada em 15 de novembro de 1908, porque na verdade nós já tínhamos culto a Caboclo, a Preto Velho, culto de Exu, tínhamos a Macumba Carioca, tínhamos o culto de Xangô, né, a Jurema Sagrada, o próprio Candomblé, outros cultos. Minha mãe lá também, quero agradecer a presença dela. E outros cultos tantos que já existiam, né? E o Zélio teve essa capacidade, e até porque se vivia um período de ditadura militar, se vivia um período de necessidade de se adequar a determinados momentos, né? O discurso da anunciação da Umbanda surge por uma pessoa, né, através de um caboclo, que o caboclo representa aquele mais humilde, o mais simples do Brasil, né? E através dessa representação, então, naquele período de ditadura militar, foi preciso ser daquela maneira que foi. Tudo, claro, amparado pela espiritualidade, amparado por Oxalá, para que as coisas dessem certo. E hoje, 116 anos depois, a gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa lutar, Luciano, e demais vereadores, para justamente a gente ter respeito. Hoje nós temos um número razoável de pessoas aqui na plateia até, né? Gostaríamos que tivessem mais, porque em termos de participantes dos cultos, são muitos, né? A Natália sabe bem disso, são muitos que são os participantes dos cultos aqui em Canguçu, mas muitos também têm vergonha de se expor, justamente por isso, né? Quando tu te declara um bandista, quando tu te declara candomblecista, do culto de nação, de quimbanda, as pessoas te olham diferente. As pessoas te cumprimentam diferente, elas não são mais tuas amigas tanto quanto elas eram, elas já te olham com um olhar diferente, e isso precisa acabar. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Eu digo, poxa, quanto tempo tu me conhece? Há quanto tempo tu já me conhecia? E eu sempre fui bom, sempre fui legal. No momento que tu me viu de guia no pescoço, passei a ser ruim, passei a ser pior. O que eu mudei? Eu sou a mesma pessoa, sabe? Estou proferindo a minha fé aqui em Deus também, porque a Umbanda é uma religião monoteísta que acredita em Deus, seja Zambi ou Lorum, da maneira que a gente se refira, mas é o mesmo Deus da Igreja Católica, é o mesmo Deus da Igreja Luterana, é o mesmo Deus da Igreja Evangélica, então não há diferença nenhuma. Era para dar uma abertura, eu já segui falando aqui, né? Mas agradeço, Luciano, eu só tinha a agradecer, e lembrava também quando a gente fez aqui a Conferência dos Povos de Terreiro, a primeira conferência, tu estavas, o vereador Arion também participou conosco, a vereadora Yasmin mandou representação, todos também confraternizaram conosco, nós tivemos casa cheia aqui, né? Elegemos os delegados, que é a Natália, eu, a Magali Alves, ficaram no suplente o Gabriel e o professor Max, ali da Escola La Salle, porque por 2, 3 pessoas não conseguimos eleger mais um, né? Faltou acho que 2 pessoas, né? Que aí daria direito a mais um delegado. E a Natália agora, né, durante um tempo atrás, ela entregou pessoalmente um ofício para o governador Eduardo Leite, quando ele esteve aqui em Canguçu, pedindo que a conferência fosse realizada, porque até então a conferência estadual não saiu ainda, e para nossa alegria hoje está no Diário Oficial do Estado que 20 e 21 de janeiro de 2025 vamos ter a segunda Conferência Estadual dos Povos de Terreiro. E eu brincava já com o vereador Arion, e já falo aqui de público, vereador, que o senhor possivelmente me dispense do Conselho Tutelar nos dias 20 e 21 para que eu possa participar lá como delegado eleito. Então tá bom, tá, obrigado. Já ficamos acertados aqui então, para que possa participar e representar Canguçu. Eu só posso dizer para vocês, Umbanda é amor, culto de nação é amor, culto de Quimbanda é amor pelo orixá, é amor pela vida, é amor pelo próximo, é sentimento de cumplicidade. O dia que vocês tiverem a oportunidade de participar de uma terreira, participem, né? Vejam as crianças lá como se divertem, vejam o que é uma gira de herê, vejam o que é uma gira de caboclo, o que é uma gira de preto velho, uma gira de Exu, que tem tanto preconceito, e possam estar conosco lá vendo
o quão bom isso faz para a gente. O quão bom é para a vida da gente. E quantas pessoas já pensaram em desistir da própria vida e hoje seguem porque estão lá, tiveram a Umbanda, tiveram os guias, tiveram suas correntes, seus amigos para poder continuar. Então é só isso que a gente pede. Um pouquinho de respeito e que conheçam. Antes de falar, conheçam. Ninguém é obrigado a frequentar. A gente não está aqui para captar ninguém para as nossas casas, mas para que vocês possam estar conosco lá, nos conhecendo. Quem sabe um dia também confraternizando conosco lá. Obrigado. Obrigado, Augusto. Esse é o propósito que a gente faz essa audiência pública hoje. Para trazer conhecimento, para trazer informação. A Casa do Povo é do povo e tem que estar aberta ao povo. A gente fez uma abertura diferente aqui hoje, daquilo que normalmente é feito em todas as audiências públicas e todas as sessões aqui da casa. A gente vive num estado laico, não tem uma religião que define a política. A política é de todas as religiões, todas as pessoas, e esse é o espaço que a gente tem a abertura de poder estar passando a informação. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje, passando essa informação, passando esse sentimento e essa força de luz, de espiritualidade para as pessoas. Quero abrir a palavra aos vereadores. Querem fazer alguma colocação? Vereador Arion, por gentileza. Muito obrigado, vereador Luciano, hoje presidindo essa sessão. Quero lhe cumprimentar pela proposição. De igual forma, os demais componentes da mesa, a Natália, o Augusto, colegas vereadores que nos acompanham nessa tarde, e muito especialmente a todos os amigos, as amigas, os nossos visitantes, né, ao povo de Terreira, nessa tarde que nos visita. Para nós é uma alegria, é uma satisfação estar aqui nessa tarde, prestigiando, apoiando, né, porque cada um com o seu time de futebol, cada um com o seu partido político, não deixa de ser, com as suas escolhas. As escolhas que a gente faz na vida da gente, as senhoras pelo companheiro que escolheram na vida, nós pelas companheiras que a gente muitas das vezes escolhe, as escolhas todas que se faz na vida, e nós temos que respeitar, e eu quero aqui, estou aqui prestigiando, apoiando, e naturalmente também me colocando à disposição naquilo que for possível em colaborar e ajudar, a partir de 1º de janeiro, aí na condição de prefeito eleito, né, nós estaremos aí de porta aberta para receber as demandas, reivindicação e naquilo que for possível caminhar junto. Parabéns, parabéns pela escolha de cada um e conte sempre comigo. Estamos juntos aí, que Deus abençoe os nossos orixás a cada um e a todos nós. Muito obrigado. Cumprimentando a presidência desta casa, os integrantes da mesa, colegas vereadores e também, especialmente, a todos que estão aqui prestigiando hoje este momento, dizer que cada um de nós tem a responsabilidade de sempre, Augusto, procurar, buscar a igualdade e o respeito. O respeito não é um direito que cada um tem, o respeito é um dever que todos temos. E quando se fala aqui das religiões, enfim, hoje especialmente da Umbanda, aqui se fala também de cultura. E eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa cultura. Né? A Umbanda que tem origem na cultura africana, né, que veio lá das nossas origens. Né? O Brasil, para que todos saibam, foi o país que mais teve a condição de trazer escravos, o país que mais escravizou no mundo, na história, e nós temos que ter esse respeito e esse reconhecimento para podermos saber como olhar para frente, né? Olhar para o passado, ver os erros, para jamais cometer os mesmos erros no presente e para frente. Então, temos que sim, que ter o maior respeito com todas as religiões e muito orgulho de vocês estar aqui hoje, representando
a Umbanda, né, que com certeza teve origem lá na Nigéria, lá no Benin, os países que mais nos deram a honra, porque nós temos a honra. Eu sinto muito orgulho de hoje ter no nosso país, na nossa convivência, toda esse sincretismo, toda essa magnitude de podermos viver junto e ter essa convivência e essa troca de experiências. Então, com certeza, essa casa aqui sempre esteve da minha parte e também sempre estará à disposição, e vamos vencer esses obstáculos, Augusto, demais integrantes da mesa, vamos vencer esses obstáculos, se Deus quiser. O nosso sonho é que todos possam conviver juntos com muito respeito, e é assim que a gente sonha com uma sociedade melhor para todos nós. Obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo aos componentes da mesa, dou as boas-vindas a todos e todas que saíram das suas casas para estar aqui neste momento. E quero dar parabéns pela proposição dessa audiência pública, porque nosso município ele é bastante diverso, muito diverso, principalmente quando se fala em questão religiosa, né? E a gente vê as mais variadas religiões fazendo seus cultos abertamente, né? Agora, há pouquinhos dias, tivemos o 31 de outubro, que é um feriado luterano, da qual eu faço parte também. E, tipo assim, a gente não vê preconceito para com os luteranos, para com os católicos, e a gente vê preconceito para com as religiões de matriz africana. Eu estou falando aqui, me lembrando, e estou arrepiada, porque eu tenho a minha avó, de coração, e ela é benzedeira, e ela tem o espacinho dela lá fora. E aí eu estava pensando, eu vou na casa dela desde que nasci, porque eu tinha várias ites quando eu era criança e eu fui curada lá, na casa dela. A minha mãe conta que eu chorava a noite inteira, eu só parava de chorar quando chegava na casa dela, de manhã. Então, para mim, é muito especial falar das religiões de matriz africana também, porque eu frequento tanto a casa da minha avó Marilde, quanto a igreja luterana. E não vejo problema nenhum, e se me convidar para qualquer uma das religiões, eu vou frequentar com muito respeito. Porque acho que quando a gente tem respeito pela crença do outro, a gente consegue lidar com toda essa diversidade. E este momento ele é muito importante, porque a gente precisa falar mais sobre o assunto. Preconceito a gente vai combater com conhecimento, né? E aí eu parabenizo ao Augusto, parabenizo a Natália, parabenizo a todos e todas que se envolvem, que falam, que têm as suas casas, que fazem esse trabalho tão bonito e que a gente sabe, como vocês disseram, que é um trabalho de caridade, que muitas vezes é o único lugar onde uma pessoa que está debilitada emocionalmente e em tantos outros problemas da sua vida acabam buscando força, acabam encontrando acolhimento, né? Então, eu quero dizer que estou aqui de coração aberto também para conhecer um pouquinho mais e também acompanhar esse momento tão bonito e tão marcante no nosso município, que, se Deus quiser, vai continuar acontecendo. Já vimos muito desrespeito e intolerância aqui dentro desta casa, quanto às questões das religiões de matriz africana. E a gente espera, né, que a próxima legislatura tenhamos pessoas de cabeça aberta para que isso não se repita nunca mais. Obrigada. Obrigado, vereadores. Coloco à disposição da plateia, se alguém quiser fazer o uso da palavra, sinta-se à vontade. Vou retornar, então, a palavra para o Augusto, depois a Natália, fazer suas falas. Bom, continuando, pessoal, não posso deixar de falar que sinto falta da presença do Executivo Municipal, da presidência da Casa, também nesse momento.
que é um momento de conhecimento. Eu acredito que nem todo mundo precisa concordar com o que a gente faz, mas poderiam estar aqui hoje de ouvidos atentos e tentando pelo menos compreender. Nas outras votações houve uma questão de, mas eles não precisam. Talvez se eles estivessem aqui hoje nos ouvindo, vissem a fala do Augusto, que eu vou ser sincera com vocês, a gente está cansado. A gente está cansado de lutar muitas vezes sozinho. O pessoal que está sempre firme com a gente está aqui hoje, né? Mas muitos já desistiram. E também, na minha fala, eu gostaria de ressaltar a contribuição que o povo de Terreiro tem com questão de lojas de vestuário, de tecidos. Nós compramos muitos tecidos. Nós utilizamos mão de obra de costureiras do município. Nós auxiliamos a agropecuária. Nós compramos em mercado, do apicultor, daqui do município. Né? Então, a gente compra muita coisa dentro do município, além de contribuir com impostos, a gente também ajuda a economia local e o pequeno agricultor, o pequeno produtor, o autônomo. E muitas vezes a gente se vê como invisíveis diante do poder público, como nesse momento que eu cito a ausência de muitas autoridades aqui. O decreto de lei 51.587, de 18 de novembro de 2014, tá, decretou o Conselho Estadual dos Povos de Matriz Africana no Rio Grande do Sul. Aqui nessa casa, há poucos dias, foi dado como inconstitucional novamente, sendo que a única coisa que modificou no projeto foi a assinatura do vereador Luciano Bertinetti, porque o Augusto havia proposto, na íntegra, a mesma coisa. E veio, inclusive, uma carta do Judiciário falando que não havia inconstitucionalidade dessa casa fazer a votação e aprovação da criação do Conselho dos Povos de Terreiro. O que está acontecendo? É essa a pergunta. Por que que esses pareceres não chegam às nossas mãos, que somos os principais interessados? Simplesmente a gente escuta. É inconstitucional. Por quê? Eu estou há 2 anos aguardando a resposta, 2, 3 anos, aguardando a resposta do prefeito pelo WhatsApp, que me disse que não teve tempo de ler o parecer do jurídico do Executivo. Tá? Para ficar bem claro, poderia estar aqui hoje para me rebater e me dar a explicação de por que é inconstitucional. Sendo que no Estado foi decretado, temos aqui Gravataí, projeto de lei, tá? 3800, de 14 de julho de 2019. Canoas, lei ordinária 5930, de 2015. Cachoeirinha, projeto de lei do Executivo 4243, de 2018. Por que que em Canguçu é inconstitucional? E aí as pessoas questionam, estão falando em racismo religioso, mas não é isso. Então é o quê? A pergunta que eu faço ao Executivo e à presidência dessa casa é, se não é racismo religioso, é o quê? Aonde está escrito na lei, sendo que nós estamos abaixo da Constituição Federal, mesmo que tivesse na lei orgânica do município, o vereador Erion sabe, que não pode ter um conselho de direito. Se a lei federal diz que pode ter, então, né, a lei federal sobrepõe. Depois, fazer uma fala rápida sobre casos de intolerância registrados, tá, no país 2024, esse ano, tá? 105.841 no estado de São Paulo, 59.920 no estado do Rio de Janeiro. E os principais estados que têm o maior número de denúncias de intolerância religiosa, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em terceiro lugar, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, esse que a gente cita Pelotas, Rio Grande, por onde entrou a religião, o Batuque, Umbanda, aqui no nosso estado. Pelotas, meu babalorixá, o Rodrigo Domingues, né, que é presidente do Conselho dos Povos de Terreiro, deve estar nos assistindo agora, mando um abraço e peço a bênção. Agora, no Batuque da minha obrigação, foi apedrejada a casa. Nós não estávamos perturbando ninguém, a pessoa tem 364 dias do ano para viver tranquila, aí um dia que foi tocado o batuque, se acharam no direito de apedrejar. Parecia que estava caindo um alguidar de barro, para quem sabe do que eu estou falando, no chão e quebrando. Tivemos que botar um segurança para conseguir continuar com o culto. E isso Pelotas, que é uma cidade extremamente tolerante,
Então, a intolerância tem aumentado muito. Inclusive, de 2023 para 2024, aumentou 80%. Inclusive, os casos de racismo, que também existem, que eu ouvi de uma pessoa aqui da casa dizer para mim que racismo é coisa da cabeça da gente. E eu repito e digo na frente da pessoa que me falou isso, que não existe. Tem pessoas aqui de etnia, não é raça, etnia negra, tá? Que estão sentadas aqui, tá? Povo preto que está sentado aqui, me digam, não existe racismo? Vocês não sofrem racismo? Então, nós tivemos situações no município onde foram tirados fotos de trabalhos e oferendas feitos em pontos do município, questionando que por isso que Canguçu não tinha turismo. Não tem turismo porque não tem apoio do setor do executivo. Agora a culpa é dos pais de santo, dos caciques de Umbanda. Aí do mesmo lado tem um sofá, tem um armário, tem um jornal, tem um lixo, tem um pacote de fralda. Ninguém tirou foto. O que incomoda é o milho e a pipoca, que muitas vezes alimenta os passarinhos, os cachorros que estão abandonados na rua, muitas vezes comem as oferendas, a gente nem vê se arriar e os cachorros já estão do ladinho ali. Por que a gente arria em local público? O orixá é natureza. Os guias são da natureza. Sou contra, sempre falei para o Rodrigo, a questão de arriar garrafa, copo de vidro, bandeja que não se desmancha. A gente sempre procura botar numa folhinha de mamona, 2, 3 dias não tem mais nada, e se ficar alguma coisa, o Augusto é testemunha, a gente vai, junta, recolhe. E existem pessoas que não fazem, assim como nas igrejas também tem pessoas que não separam lixo. Mas qual é o problema com o nosso povo, se não é o racismo? Então, peço, né, ao prefeito eleito, o Arion, que se não for por as mãos dessa casa, até caiu meu pano, se não for por as mãos dessa casa, que tu nos auxilie por decreto, que pelo menos 4 anos a gente tem o poder de ter um conselho do povo de terreiro que é gratuito para o município, nós estamos nos expondo a trabalhar de graça. Não é nem questão de benefício, nem para mim, nem para o Luciano, nem para o Augusto, nem para ninguém que está aqui. O Augusto tem feito um trabalho muito bonito nas escolas, né? Fazendo palestras, porque nada, com preconceito nenhum se combate sem educação. Começando na escola, tu vai começar, a criança vai em casa mais pai, mais mãe. Não é assim, porque na escola foi o Augusto do Conselho Tutelar, o tio Augusto, que nem eles chamam, e disse que não é assim. E é assim que a gente muda as realidades. Canguçu, eu digo, repito, é uma cidade que está atrasada em muitos pontos. Tá? Em muitos pontos, e quem está aqui, eu tenho certeza que não vai discordar de mim. Nós precisamos evoluir em muitos pontos. Questão de trabalho para a juventude, questão do povo de terreiro, questão de saúde para o povo de terreiro. Os conselhos dos povos de terreiro, cito Pelotas, na pandemia receberam verba do governo federal para fazer doação de cesta básica. Canguçu não recebeu por quê? Porque não tem conselho. Receberam verba na enchente para ajudar o povo de terreiro que perdeu suas casas. Canguçu não recebeu por quê? Não tem conselho. Então, a gente pede encarecidamente para o prefeito eleito, o Arion, né, que talvez encaminhe através da Secretaria da Cultura, que, se eu não me engano, eu já sei quem é o secretário, né, que possa fazer esse trabalho junto com a gente, encaminhar aqui para casa para que seja votada. E eu acredito que a próxima legislatura, pelo menos, né, como teve várias mudanças, tenham mais pessoas que somem conosco, né? Agradeço, né, a vereadora Yasmin, o vereador Jardel, o Arion, que sempre nos ouviu, o Luciano, que está sempre com a gente também, por todo o apoio. A gente enfrentou diversas dificuldades aqui dentro, desrespeito, vimos casos de racismo. Nós estávamos aqui contra o racismo, nós estávamos aqui a favor da comunidade LGBTQIA, se eu não me engano, peço perdão se me equivoco. Nós estávamos aqui em todas as situações apoiando os quilombolas. Então, a gente pede para o povo também nos apoiar, porque a gente está aqui como minoria. E se as minorias não se apoiarem, como é que vai ser daqui para frente? A gente está vivendo numa época de muita intolerância, rede social. Tu comenta uma coisa numa rede social, daqui a pouco vem um, o que tu quer, ô macumbeira? O que tu quer aqui, que não sei o quê? Muitas vezes tu está concordando com a pessoa e a pessoa está te ofendendo por causa da tua religião. Né? Então, eu peço esse olhar do poder público, o olhar da Secretaria da Educação, que a gente também tem leis para trabalhar o conteúdo, né, da história afro-brasileira nas escolas, e muitas vezes esse conteúdo não é respeitado.
A gente precisa de incentivo para o Fest Quilombola e que o Fest Quilombola seja completo, que não seja dito, como foi dito para mim, que religião de matriz africana ninguém aceita, que nós não podia tocar em macumba. Não podia tocar em macumba no Fest Quilombola. Então, não é uma cultura negra? Então, a importância da gente estar aqui hoje, a importância dessa reunião, eu espero, né, que o pessoal do Executivo, o pessoal que não se fez presente, presidente da Câmara, né, estejam assistindo e absorvam um pouco daquilo que do sentimento que a gente tem. A gente é ameaçado, nossos filhos são escrachados na escola, nós temos um caso também da menina que foi obrigada a tirar as guias para ficar dentro da escola. Tá? Então, são várias situações. Eu vi situações da minha filha chegar e dizer, eu desenhei Jesus Cristo, mas a gente não é cristão. E a pessoa, não, tu é cristã sim. E ela, não, a gente não é cristão. Não, tu é cristã sim. Isso na minha frente. Imagino que não fazem quando a gente não está junto. Então, precisa de um olhar amplo para respeitar essa diversidade que a gente tem no município. Nós temos várias etnias, que o pessoal tem costume de falar aqui em raça. Todos somos humanos, raça humana, nós somos etnias. Né? Então, olhar para que todos sejam respeitados, os pomeranos, os italianos, os afrodescendentes, e eu, que sou um pouco de cada coisa, que nem eu digo, né? Respeitar todo mundo, para que a gente possa conviver em sociedade, porque na hora do voto, né, Jardel, todo mundo bate na casa de todo mundo. Então, o nosso voto também vale, a nossa contribuição para o município também é válida, e isso a gente quer que seja enxergado. Assim como quando o poder público chama líderes religiosos, nós nunca fomos convidados. Eu nunca vi um pai de santo, uma Yalorixá, um cacique de Umbanda ou um zelador de Quimbanda ser convidado para quando são chamados líderes religiosos no município. Chamam da católica, da evangélica, da luterana, e nós não fazemos parte. Nas escolas, Arion, a mesma coisa. Chamam esse, chamam aquele, nós não. Então, acho que está no momento da gente respeitar essa diversidade do município. Tenho assessoria jurídica da Zidrab, lá em Porto Alegre, que é a associação, né? A assessoria jurídica deles para estar aqui também hoje. E a gente quer formar o Conselho dos Povos de Terreiro como ele tem que ser feito. Né? Já estou com um projeto aqui, inclusive o de Porto Alegre, né, que ele é mais completo. Porque o que foi votado aqui nessa casa, eu digo hoje para vocês, nem a gente aceita. Porque foi feito um projeto e nós fomos obrigados a retirar a maioria dos itens do projeto para ser votado, para ser negado. Então, eu acredito que, como Conselho de Povo de Direito, todo mundo tem direito. Se a luterana, se a tua igreja quiser fazer, ela tem direito de vir aqui na casa solicitar. Por que vai ser negado? É Conselho de Direito, é para deliberar políticas públicas. Então, eu acho que está na hora da gente abrir a mentalidade, né? E dar espaço para todo mundo que tem direito de estar aqui e que tem direito de falar, porque aqui é a casa do povo. Obrigado, acho que agora falei tudo que eu tinha para falar. Bom, a Natália foi perfeita nas colocações em relação às políticas públicas e talvez para quem está chegando agora nessa luta, ou para quem está assistindo e não sabe o que aconteceu nessa casa, 2021, acho que foi, né? Tive a oportunidade de assumir, 18 de março, tive a oportunidade de assumir a Câmara de Vereadores como primeiro suplente da bancada do PSB. O vereador titular teve Covid, né? E eu fiquei durante 10 dias aqui nessa casa como vereador. Apresentei o projeto do Conselho Municipal dos Povos de Terreiro, para tramitar, a princípio, como um projeto normal, como qualquer outro, né? E acabei sendo surpreendido por um movimento religioso contrário, que disse que não, que estava se criando uma coisa do diabo, que estava se criando, querendo se ter uma igreja da Umbanda em Canguçu, que nós queríamos um terreno da prefeitura para construir essa igreja, que nós queríamos não sei o quê, que essa Câmara não podia deixar acontecer, e começou a se criar uma narrativa horrenda em cima de uma situação, que nada mais era do que um Conselho Municipal dos Povos de Terreiro para que a gente pudesse fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, para que a gente pudesse se reunir, para que a gente pudesse ter as casas conversando entre si,
para que a gente pudesse, de repente, debater alguma situação, como disse a Natália, que está perturbando, né? Às vezes a gente passa na esquina da escola e tem lá uma oferenda, a gente fica, né, ficam nos questionando por que isso, por que aquilo, por que aquele outro, às vezes até para explicar, para ter uma reunião numa escola. Nunca se falou em fiscalizar a casa de religião de ninguém, também foi outra coisa que surgiu, né? Ah, vocês querem ser os donos aí, vão fiscalizar, vão cobrar? De jeito nenhum. Não iríamos dar ônus nenhum, ou seja, não iríamos dar gasto nenhum para a prefeitura, para a Câmara, para ninguém. A gente queria um espaço democrático para debater. Como é o Conselho dos Povos Quilombolas, como é o Conselho da Juventude, como é o Conselho da Mulher, como é todos os conselhos que a gente tem aqui no município. Fomos mal interpretados, né? Talvez nós também naquele momento não tivéssemos a tranquilidade que hoje nós estamos tendo de tanto que apanhamos. A gente já está de lombo liso, como se fala, né? Mas então a gente aprendeu que a gente precisa ter uma outra postura, e hoje a gente tem essa outra postura, né? A gente acabou indo também para o enfrentamento, também para o combate. Tivemos o apoio do Conselho Municipal dos Povos de Terreiro de Pelotas, né? O Babalorixá Juliano veio, nos ajudou. Tivemos uns embates aqui dentro da casa, inclusive, né? E aí acabou se criando um clima que foi contra a aprovação. Tivemos vereadores que entenderam, tivemos vereadores que não entenderam, que levaram para um outro lado. Aquela intenção nunca passou, né? Porque nós entendíamos a necessidade. Nós víamos Pelotas recebendo cestas básicas, como disse a Natália, recebendo incentivo através do Conselho Municipal dos Povos de Terreiro, porque são povos tradicionais e existe lei federal para isso, né? Vem recursos, assim como vem para os quilombolas, viria também para quem se autodeclara povo de terreiro, e aqui nós ficamos para trás. Agora o vereador Luciano tomou a iniciativa novamente da proposta e foi dito que não, que era inconstitucional. Naquela época, da primeira vez que apresentamos o projeto, o jurídico da casa disse também que era inconstitucional porque estava partindo daqui para lá. Deveria vir da prefeitura para cá, né, Jardel? Então, fomos atrás do prefeito. Fomos conversar com o prefeito Vinícius Pegoraro, sempre muito cordial, né? Muito querido, mas não resolve absolutamente nada. Não resolveu nada, nos empurrou para o jurídico da prefeitura, o jurídico da prefeitura com palavras bonitas, num limbo inexorável lá, nos deixou até hoje na expectativa de uma resposta do sim ou não. Então, o Conselho Estadual, o Conselho que rege todo o Estado, que vai realizar essa conferência que o vereador Arion já nos liberou para participar, é por decreto. Por decreto. Do Estado é por decreto, mas Canguçu, a procuradora do município, diz que não, que e as outras cidades por lei da Câmara. Se vai vir do Executivo, se vai vir daqui, indiferente. Eu não acredito que alguém fosse entrar na Justiça para dizer que a Câmara estava errada, uma ação direta de inconstitucionalidade por causa de um conselho, que não gera custo nenhum. Não acredito, se fosse daqui que partisse, né? Não vejo isso. E muitas vezes se alega inconstitucionalidade quando a gente não quer fazer. Isso a gente vê ao longo dos anos nessa casa. Não quero fazer tal coisa, vou dizer que é inconstitucional e assim se faz. Então nós estamos nessa expectativa. Quem sabe possamos construir nesse futuro agora uma outra realidade. E assim esperamos. Quanto às questões de racismo, eu acho que extremamente debatidos já no nosso município, questões que nos envergonharam a nível nacional, né? Debatidos aí a pleno, e Canguçu precisa mudar. Nós temos tido essa oportunidade realmente de estar nas escolas, apesar de que em algum momento também fui questionado e até ameaçado por que eu estava indo nas escolas. Fui ameaçado, sim, né? Tentaram me calar, mas graças aos pais, Exu esteve junto comigo, né? Os irmãos estiveram junto comigo, não foi... isso virou em nada, porque viram que era um tremendo absurdo e um caso de racismo e preconceito fora do normal, né? Então, a gente também tem que agradecer aos nossos guias, porque muitas vezes tiram algumas situações da vida da gente. Tentaram, sim, que isso não acontecesse mais, mas... graças aos pais, a gente tem conseguido falar. E nas escolas a gente sempre fala isso. A gente fala que, inclusive, nós temos o estado com o maior número de casas de religião do Brasil. Não é Bahia, não é Rio de Janeiro, né? É o Rio Grande do Sul. O culto de nação aqui é muito forte, né? Nação Jeje, né? Que veio para cá, como disse a Natália, através de Rio Grande. Nós temos aqui o mercado público. Há pouco tempo tivemos uma questão envolvendo uma candidatura a prefeito, né, de um candidato a prefeito em Pelotas, passou por cima do bará do mercado ali, que é onde a gente acredita que os movimentos energias, mostrando total desconhecimento, preconceito também. Então essas coisas a gente precisa mudar. Tem um filme chamado Cavalo de Santo,
ele está disponível no YouTube, é de graça para assistir, né? E eu acho que um dia a gente tem que se programar e um dia passar lá na casa, fazer uma sessão de cinema ainda, sabe, né? Com o filme, para que todos possam ver. O filme Cavalo de Santo traz esses dados, né? E mostra a realidade de várias casas, das casas pequenas, lá da benzedeira, que atende no fundo da casa, né? Até as grandes casas de religião, que hoje a gente vê aí, pessoal com TikTok, YouTube, tendo uma expressão maior. Mas assim como tem essa expressão maior, também nós temos casos de cada vez mais querendo calar, querendo criar uma realidade que não é a verdadeira. A gente fala muito também, e às vezes recebe muitas críticas pela questão lá da emulação animal, do sacrifício animal, né? O Supremo Tribunal Federal garante isso como prática religiosa. Eu não adoto essa prática particularmente, mas tem casas que adotam, tem lugares que adotam, e a gente entende que isso faz parte lá de 5.000 anos atrás. Inclusive, tentou-se gourmetizar um pouco isso, assim, dizendo que as oferendas eram para os escravos fugidos, que recebiam aquelas oferendas, botava vela para os animais não pegarem. Não é verdade isso aí, a gente sabe que não é verdade, né? Foi uma narrativa tirada de um trabalho de conclusão de curso, tiraram do contexto e disseram isso, foi espalhado inclusive em revistas nacionais, mas não. Oferenda sempre foi oferenda para o orixá, independente do tempo, independente da cultura. E aqui no Brasil os casos de racismo históricos, como disse o vereador Jardel, vieram desde sempre, né? Por que o negro precisava usar imagens de santos católicos para poder fazer o seu culto, né? A Ogum, por exemplo, que é São Jorge, né? Nós temos aqui as imagens, a Natália trouxe. A gente tem Santa Bárbara, que é Iansã, que para nós vai ser a regente de 2025. Xangô, o orixá da justiça também. Ogum, que é São Jorge. São Sebastião, que é Oxóssi. Precisavam usar imagens que era o que tinha naquela época, né? Hoje a gente entende que já não precisa usar mais, porque a gente tem condição de ter as imagens dos nossos orixás. Mas, particularmente na Umbanda, a gente ainda segue adotando, alguns cultos de nação seguem adotando as duas imagens. Porque a gente respeita aquelas imagens católicas que, durante muito tempo, foram as imagens que nós usamos e onde nos referendamos, né? Assim como se usa um terço católico lá nos Pretos Velhos, e aí alguns movimentos dizem, mas foram escravizados por esses cristãos e hoje estão ali com um terço. É uma prova justamente de resistência, exatamente, uma prova de resistência e de amor, né? Estamos aqui trabalhando hoje com aqueles que nos agrediram, que nos fizeram mal, mas a gente está aqui hoje, porque a Umbanda é isso. A síntese da Umbanda é essa. É a incorporação dos guias para a prática da caridade. Claro, a gente sabe, né, que tudo tem custos hoje em dia. Uma vela está cara, a luz está cara, tu alugar um espaço é caro e tu tem determinadas situações que tu precisa de ajuda, tu precisa de recurso, seja de doação, seja de campanhas que a gente faz, né? Mas até isso, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas sem esses debates, sem esses espaços, a gente não vai conseguir mudar. Então, mais uma vez, obrigado, né? Luciano, agora, tu particularmente vai ter uma outra caminhada, né? Tenho certeza que, assim como o vereador Arion vai ter uma caminhada no Executivo, o vereador Yasmin também vai ter outra caminhada, a vereadora Jardel também vai ter uma caminhada profícua aqui, com grande responsabilidade também nessa casa. Podem ter certeza que a gente roga para que Xangô e Iansã, nesse ano de 2025, para nós. Culto de nação, né, tem outros regentes, tem Chapanã também, o Molu. Então, a gente acredita e torce para que eles possam, Iansã com os ventos, levar o que for de ruim, eu acho que já vai levar, né? E Xangô que possa trazer justiça, trazer o equilíbrio para todos nós nesse ano que se aproxima. Nos procurem, conversem, tirem suas dúvidas no que for possível a gente auxiliar. As pessoas que têm casa de religião aqui em Canguçu que não puderam vir, mas que estão assistindo pelo YouTube, vamos nos aproximar, vamos conversar, né? Vamos nos visitar, vamos aproximar os nossos terreiros, vamos ser mais próximos, né? Porque a gente sabe que isso é o que pode nos fortalecer. Não é momento da gente achar que uma casa é mais bonita que a outra, que tem mais axé que a outra. O axé é com certeza de todos, para todos, né? Então que a gente possa estar seguindo essa jornada, seguindo esse caminhar, que vai culminar agora também com a convenção estadual, aí a Conferência Estadual dos Povos de Terreiro, que vai ser um momento que o governador Eduardo Leite já estava nos devendo, né? E vai pagar essa promessa.
Saiu mais rápido que a RS 265, inclusive, a nossa conferência, mas essa já saiu. Então esperamos que, assim como as outras promessas, também possam ser cumpridas. Mas nós vamos estar representando Canguçu, levando nosso axé e fazendo uma troca de axé lá, com certeza, em janeiro. Mais uma vez te agradeço, Luciano, por esse espaço, e para nós é fundamental mesmo que a gente possa estar discutindo isso, debatendo e mostrando que Canguçu tem uma parcela umbandista forte, uma parcela de culto de nação, uma parcela de quimbandeiros muito forte também, e independente da prática, todos querem o mesmo objetivo, que é a melhoria de todos. Obrigado, Augusto. Obrigado, Presidente, Natália. só uma questão de ordem. O colega Jardel. vereador Carlos Eduardo me ligou, pediu para justificar que ele já tinha outro compromisso, não pôde estar aqui, mas eu faço essa justificativa a pedido dele. Obrigado. Obrigado, vereador Jardel. Não sei se o vereador Arion quer fazer alguma colocação sobre o Conselho Municipal dos Povos de Terreiro, deixar alguma coisa. Obrigado, vereador Arion. Então a gente vai encaminhando para o encerramento. E essa semana eu acompanhava o Tadashi Kadamoto nas redes sociais dele, ele fazia uma reflexão que eu escutei bastante, que falava sobre a diferença de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade, e eu concordava com o pensamento dele, é do homem, é do poder, é da luta pelo poder. E da espiritualidade é do coração, é da alma, é do bem, é de fazer o bem ao próximo, de trabalhar por questões como a Natália e o Augusto nos disseram aqui hoje. Que vocês tenham muita axé na caminhada de vocês, que a gente tenha força para seguir trabalhando, levando conhecimento às pessoas, levando entendimento às pessoas, e que quem estiver aqui o ano que vem tenha esse olhar para a conscientização das pessoas. Aqui é a casa do povo, aqui é a casa em que todos precisam ter voz e vez para debater. E assim eu desejo que a gente fica. A gente teve a oportunidade ano passado de trazer muitos debates aqui para casa. Um deles foi a primeira conferência, primeira audiência pública, Yasmin, sobre a comunidade LGBTQIAPN+, a gente fez ano passado, esse ano já teve a segunda vez, e a gente espera que o Conselho Municipal dos Povos Terreiros saia do papel e que a gente tenha uma caminhada muito bonita aqui o ano que vem. Então, para a gente encerrar, vou convidar a Natália, o Augusto e a todos para cantar o hino da Umbanda, para a gente fazer o encerramento. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, e é do reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Oi, a Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza que nos conduz. Avante, filhos da fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Epa, babá.
Declaro encerrada a presente audiência pública.